Desperte, levante e não pare antes de alcançar a sua meta, que é o despertar na transcendência. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 17. Punição e recompensa de Kali. Verso 36. Majestade, mesmo que eu possa viver em toda e qualquer parte sob tua ordem, não verei nada além de ti, com arco e flechas, para onde quer que eu olhe. Verso 37. Portanto, ó líder entre os protetores da religião, por favor, fixa para mim algum lugar onde eu possa viver de forma permanente sob a proteção do teu governo. Eu vou repetir mais uma vez, né? Verso 36. Majestade, mesmo que eu possa viver em toda e qualquer parte sobre tua ordem, não verei nada além de ti, com arco e flechas para onde quer que eu olhe. Verso 37. Portanto, ó líder entre os protetores da religião, por favor, fixa para mim algum lugar onde eu possa viver de forma permanente sob a proteção do teu governo. O sânscrito, verso 36. Om Kaliruvacha Yatrakva Vata Vatsyami Sarvabhamo Tavagyaya Lakshaye Tatra Tatrapi Tvam Adeshu Sharasanam. Verso 37. Tanme Dharma Britam Shrestha Thanam Nirdeshtum Arasi Yatraiva Nityato Vatsya Atishtamste Nushasanam. Om Gyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om. Tradução. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, a manifestação cósmica da criação, e tendo eu alma condicionada, iludida pelos três modos da natureza material, vagando de mundos imundos, através das diferentes formas de vidas, nascendo e renascendo no ciclo do samsara, estando assim completamente perdida e obrigada a nascer e renascer constantemente, sendo alcançada pela compaixão e pela misericórdia do mestre espiritual, agora obtendo conhecimento da liberação, estou sendo redimida e assim salva do ciclo dos oceanos de repetidos nascimentos e mortes e suas misérias concomitantes. A tal mestre espiritual, que é o libertador da alma condicionada, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de gratidão. Portanto, que assim seja. Tatastu. Hari Om Shanti Namaste Om Tat Sat. Hare Krishna. Muito bem. Muito bom dia, a todas as pessoas presentes aqui na sala. Mais uma vez, muito obrigado aos voluntários, às nossas sacerdotisas queridas, que nos cuidam, que nos maternam, que nos nutrem, que nos alimentam, que estão sempre aí presentes, nos maternando. Obrigado também à doutora Gabriela, que gentilmente se voluntariou a fazer a leitura
dos Gotas Védicas a prestar esse serviço, né? Tão assim, singelo, simples, mas tão efetivo e importante para o bem-estar, não apenas do nosso grupo, mas da humanidade em geral, porque esses conhecimentos, eles são patrimônio público para o bem-estar da humanidade, portanto é um serviço humanitário, não é um serviço local, ele é humanitário, ele alcança a rede, não é, que é a humanidade. E é dito que tem pessoas que lutam pouco e são boas. Tem aquelas que lutam mais, essas são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam sempre, que jamais desistem. E esses últimos são imprescindíveis para a humanidade. Esses não podem faltar jamais, porque a humanidade precisa deles. Então, essa é a nossa condição, essa é a nossa circunstância, é aí onde nós estamos nos propondo a sermos, a nossa relação com a humanidade, no sentido de que a nossa posição é a posição de permanência, de constância, né? Como Jesus certa vez disse, orai e vigiai, né? Vigiar significa atenção, e atenção significa amor. Então, a informação é: orar é importante, amar é superior. Então, orar e vigiar. Orar, nós oramos de vez em quando nós quisermos, quando nós queremos, ou quando nós precisamos. Então, está sob o nosso controle orar, mas amar não. Amar nos domina, nos controla, nos chama a atenção. Amar é superior ao ato de orar. Orar é bom, amar é melhor. Muito bem. Então, e como ato de amor, né, às escrituras védicas e aos sábios, e gratidão ao Senhor Supremo por nos oferecer esse conhecimento, nós estamos aqui diante do Purana Imaculado, que é o chamado o Bhagavata Purana. Hoje nós estamos com... Você pode repetir, por favor, Gabriela, qual capítulo e qual o título do capítulo, por gentileza? É o canto 1, capítulo 17, Punição e Recompensa de Kali. Canto 1, capítulo 17, Punição e Recompensa de Kali. Então, o Kali, né, o arquétipo, né, colocaram um indianinho ali com um turbantezinho, né, uma cara bem furiosa para representar o Kali, da era de Kali, ficou bem, e a vaquinha, né, com as lágrimazinhas ali, ficou bem, assim, bem interessante, né, divertido também. Mas olha só, o rei, então, Parikshit, né, vai e faz com autoridade de uma pessoa com autoridade. Lembrando que Kali, ele não é apenas uma pessoa, ele está representando ali um efeito, digamos, é um efeito muito mais complexo do que uma pessoa. Ele está representando um momento histórico, né, ou que está sendo oferecido aí como um fenômeno coletivo, que é a era de Kali. Então é uma pessoa, está se falando como uma pessoa, é uma singularidade, mas essa singularidade, ela representa um campo. É igual, por exemplo, em física, em mecânica quântica, quando se fala do elétron, por exemplo. Não sei quem está acostumado com isso, mas é assim que funciona. Ó. Se fala de um elétron. Mas um elétron, ele faz parte de uma probabilidade, né? E nesse caso, você tem aí um campo. O elétron, ele é um singular, mas ele faz parte de uma rede, de um campo. Por exemplo, o ser humano. Você pode pegar um ser humano da Terra e levar até a Lua e falar, e agora? Se vira nos trilhos. Ele vai ficar completamente desamparado, porque ele não é uma singularidade. Embora ele seja uma singularidade, ele só sobrevive em um campo. Tá? Então, se você tirar um ser humano de um ambiente e colocar ele num ambiente fora do habitat natural dele, ele morre. Porque enquanto singularidade, ele não existe, ele não sobrevive sozinho, ele só sobrevive em um campo. Se ele for ficar dentro de um campo, ele sobrevive. Fora do campo, ele morre, ele desiste, ele deixa de existir, né? Então ele precisa de um campo. E o campo e a singularidade interagem. Assim também são os elétrons. Um elétron, ou um átomo, por exemplo, nunca fica sozinho, isolado. Ele está sempre fazendo parte de uma rede, de um campo.
se você tirar o elétron de um átomo, ele vai fazer parte de outro. Ele nunca vai ficar sozinho, porque ele não sobrevive sozinho, ele sempre sobrevive em grupo. Então é um campo. O Kali é uma pessoa, o rei está falando como uma pessoa, mas essa pessoa é uma singularidade que faz parte de um campo. E nesse caso, esse campo, ele é conhecido como, está sendo, né, mencionado aqui como a Era de Kali. Tá? O campo é a Era de Kali. A singularidade é aquela pessoa que está refletindo esse campo. Então vamos olhar para a singularidade, a gente fala com a singularidade, olha para a singularidade, mas nós sabemos que isso está refletindo um campo. Entendeu? Como é que funciona? Então, vamos lá então agora aqui. O rei está falando com a singularidade, né, a pessoa do Kali. E o Kali está falando com ele agora. Majestade, olha só. Mesmo que eu possa viver em toda e qualquer parte sob tua ordem, não verei nada além de ti, com arco e flecha para onde quer que eu olhe. É como alguém que, assim, tá, tipo, magoou, tá traumatizado ele, né? Um estado de trauma, não é esse? Tem pessoas que ficam traumatizadas, por exemplo, com algum evento, e tudo remete àquilo, né? Aquele problema, aquele trauma específico, ela não consegue fazer mais nada, porque aquele trauma específico lembra ela, qualquer coisa que ela faz, lembra ela, qualquer coisa pode lembrar ela do trauma. Né? Tem pessoas que são assim, né? Você está conversando com ela, você fala, você não gostaria de ir, sabe, comigo lá na casa de fulano tal, a pessoa traumatiza. Por quê? Porque a casa é amarela, lembrou que quando ela era criança foi numa casa amarela e tal, aí a pessoa traumatiza. Não, então tudo bem, não vamos lá não, então vamos no shopping, traumatiza, porque o shopping passa perto de uma rua e tal. Então assim, é complicado, tem pessoas que são realmente complicadas, aí não tem como você conversar, dialogar com essa pessoa, porque tudo vira trauma, tudo se transforma em trauma, tudo é convertido num trauma, tudo é convertido para uma situação apocalíptica, apoteótica, climática, sabe, paranoica absoluta. Então você lida com uma pessoa que a qualquer momento pode converter qualquer dado que você der, distorcer para um campo psicológico de traumas e paranoias e conflitos e tramas e tal, e fica impossível de lidar com essa pessoa. Isso é muito comum em casamentos, tá? Com filhos adolescentes também. Qualquer coisa que você diz é convertido para os traumas e tal, e aquela coisa toda, e a mulher e o homem, todos são traumatizados, e aí é um ambiente onde cada palavra pode ser convertido em um grande trauma. A coisa fica climática. E aí farmácias ganham dinheiro, psicanalistas ganham, psicólogos ganham, e o governo perde, porque quando os casais se divorciam, você tem que gastar dinheiro, né? Quem ganha muito com isso são as academias, porque cada vez que um casal se divorcia, a mulher volta para a academia, o homem volta para a academia e voltam a ficar jovens de novo e tal, aquela coisa. As lojas ganham muito com isso, porque você tem que refazer, né? Você desfaz de todas as roupas que são traumáticas, compra novas roupas, casa, muda de país, e a economia agradece, né? O capitalismo agradece, mas as crianças ficam traumatizadas, e aí tem pedagogia, negócio de remédios, e tem que ser tudo direitinho, porque senão, aquela coisa toda. E assim a vida vai, né? De uma maneira que fica imprático ter filhos, as pessoas não querem mais ter filhos, porque tudo é traumatizante, né? Elas querem evitar filhos, e assim, a produção de humanos, apesar de que se chegou a um nível muito elevado, né, de quantidade de pessoas, está decaindo. Por exemplo, o Brasil não consegue mais repor a quantidade de pessoas necessárias para compor a máquina que movimenta o país. Ou seja, os brasileiros têm menos filhos do que a máquina exige. Então, a Europa também, os europeus produzem menos filhos do que a máquina exige, então eles abrem as portas para os imigrantes que fazem bastante filhos, os governos pagam para que as mulheres tenham filhos, para que haja uma reposição de humanos, porque a tendência, as estatísticas mostram que dentro de 50, 100 anos, o declínio da produção de seres humanos vai gerar um colapso na máquina, no sistema operacional. Mas vamos ver o que vai dar, né? Porque a inteligência artificial, os robôs vão substituir os humanos, e aí não vai ser necessário tantos filhos, muito em breve. Então, a tendência é menos filhos,
Porque filhos são pessoas humanas e pessoas humanas estão cada vez mais traumatizadas. E ter filhos que vão ser os próximos traumatizados não é um bom negócio para quem já está traumatizado. Então, o que as mulheres fazem? Tem menos filhos ou não os têm. É assim, tá? É um quadro, tá? Eu não estou dizendo nada, só estou descrevendo um quadro, que é uma estatística, que é patrimônio público e todo mundo pode... É só você colocar lá por que as mulheres não querem mais ter filhos. Você vai ver os motivos pelos quais elas não querem. O custo operacional, os traumas, o risco de crianças autistas que nascem. Então, tudo isso faz parte de um processo traumatizante. Então, aqui está uma pessoa traumatizada. Essa pessoa está traumatizada. Olha o que ela diz. Majestade, mesmo que eu possa viver em qualquer parte, sob tua ordem, não verei nada além de ti, com arco e flecha, para onde quer que eu olhe. Ou seja, magoou eu, estou traumatizado, você me apavorou. E agora, como pessoa apavorada, para onde que eu vá, eu só vou ver o pânico, o pavor que está diante de mim. E aí a gente descreveu todo esse quadro, que é comum atualmente, né, da descrição de pessoas, como algumas pessoas que são hiperfocadas no trauma, nos traumas em que elas vivem, tudo é uma descrição desses traumas originais e traumas sobre traumas, e a vida vai assim traumatizante até ela ser terminada, é a pessoa morrer e renascer novamente para recomeçar tudo de novo. É um quadro bastante específico. Bom, sobe um pouquinho mais, por favor, não sei se é a minha câmera aqui, o verso mais, o segundo verso. Então ele vai dizer o seguinte: portanto, ó líder entre os protetores da religião, por favor, fixa para mim algum lugar onde eu possa viver de forma permanente sob a proteção do teu governo, sem esse trauma, né? Ou seja, não é? Mas se o mundo inteiro acordar e a gente dormir para um dia nascer feliz, ou seja, dá uma pílula. Ô doutor, prescreve uma pílula aí que eu esqueço todos os meus traumas e vou ser feliz. Né? Dá um remédio aí. Não, pois não. Aqui está esse remédio. Doutor, não deu certo. Mas agora tem o melhor ainda. Aí volta. E quem ganha com isso? As farmácias. Né? O pessoal fala lá que é a família Rockefeller, né, que ganha dinheiro com os farmacêuticos, né? Mas, enfim, não sei se é a família. Sei que as farmácias são cada vez mais bonitas, mas já repararam como farmácia é iluminada? Parece que é uma luz no fim do túnel, né? Você passa a noite da frente de uma farmácia, aquela luz de LED. Vocês já repararam como é iluminado a farmácia? Vocês já repararam isso? É tudo iluminado, assim, parece uma luz, né? É bem assim, sugestivo. Repare em farmácias para você ver. Você repara numa loja comum e olha para a farmácia. Como ela é iluminada. É toda iluminada. Tem uma luz mais chamativa, mais atrativa. Parece que é a luz no fim do túnel. É misericórdia, sim. Quando você está com dor, a farmácia é uma luz no fim do túnel. Mas a ideia é que as farmácias são, né, assim, o nosso substituto para a nossa esperança, né? E aí tem isso. Então, o Kali está dizendo aqui, me dá um remédio, uma pílula, que eu possa dormir e acordar feliz, né? Me dá uma pílula do dia seguinte para eu acordar, uma pílula de acordar, uma pílula de dormir, uma pílula de andar, uma pílula para comer, uma pílula para interagir com o público, me dá pílulas. E aí eu vou tomando essas pílulas, e aí com isso, essas pílulas me permitem agir, viver. Então o Kali está mais ou menos nessa situação. Estou traumatizado, magoado, ferido, abandonado, rejeitado, preciso de uma pílula, né? Uma pílula, uma ideologia, eu quero uma para viver, tá? Ideologia, eu quero uma para viver, uma pílula para viver. Me dá um lugar onde eu possa existir sem dor, onde eu possa viver sem dor, né? Tem uma música do Astronauta de Mármore, inclusive a gente fez a leitura, o estudo dela, o Astronauta de Mármore. Numa parte dessa música, ele vai dizer: quero uma chance de tentar viver sem dor. Ou seja, o Kali está dizendo, o Kali reflete quem? Não sei se vocês já viram pessoas que são assim, talvez nós sejamos assim, ou em algum momento nós já fomos assim, pode ser que seja comum isso daí, né? Eu quero um lugar, um momento onde eu possa viver sem dor.
né? Pode ser que haja alguma coisa que justifique a vida, ao menos nesse instante. Eu estou contando as horas, eu estou contando os passos, 1001 noites de suspense no meu quarto, a solidão na multidão. Essa é a minha condição, né? Então, quer dizer, parece que esse ato de buscar uma pílula, um lugar onde eu possa viver sem dor, é uma característica da era de Kali. Não me parece, não te parece uma característica da era de Kali? Não sei se vocês já ouviram falar num termo chamado misoginismo. Sabe o que significa misoginismo? É o pavor da humanidade, a vontade de se livrar da humanidade, o desejo de se isolar da humanidade. Não tem esses fenômenos de que as pessoas estão, né, se fala que as pessoas estão cada vez mais isoladas entre si. Algumas se isolam de maneira tão radical que assumem identidade de animais, um fenômeno chamado Therians, em que as pessoas se identificam mais com animais do que com seres humanos. Então elas passam a se comportar como cavalos, como lobos, focas, né, cobras, animais. Elas se identificam. Tem um rapaz, são vários tipos, né, que se identifica com um galo, então ele fica em cima de uma árvore. Ele passa horas em cima de uma árvore, cantando como um galo. E essa identificação dá a ele um sentido de identidade que permite com que ele conviva com os seres humanos dessa forma. E há muitas pessoas que são assim, que se identificam não como ser humano, mas como alienígena, por exemplo. Tem pessoas que se identificam como sendo alienígenas, ou que se identificam com outras entidades de fora da Terra, porque a experiência de convivência com o humano é bastante traumatizante. Então eles criam recursos para se isolar dos seres humanos, já que eles não podem. Alguns ficam esperando, né, ansiosamente pelo tal do meteoro que vai vir, vai bater na Terra, não é? E vai acabar com tudo. Eles falam, mas tudo bem. Tem algumas pessoas que fazem vídeo e falam, mas está tudo bem, porque o meteoro está vindo, logo o meteoro chega, e aí vai acabar com tudo, né? Então vai ser resolvido, né? Assim, o meteoro vai resolver tudo. Ou seja, apocalipticamente, né, vai haver uma extinção da raça humana e finalmente todos nós teremos paz. Tem um grupo de cientistas que vão apostar que a consciência humana é um erro digital da Matrix, da criação do universo, que é uma protuberância, é um órgão inútil que deve ser extirpado da criação para que ela fique perfeita, né? Isso é uma tese que parte do princípio de que o ser humano é o único ser habitante vivo no universo, né? Bem reducionista, porque se houver outros, então todos têm que ser eliminados também. Todas as formas de consciências fora da nossa Terra também deveriam ser eliminados para que o universo ficasse perfeito. Então, o universo perfeito, do ponto de vista desses pensadores, é um universo formado por amebas, ou por, sabe, árvores, quem sabe pedras, que não conseguem manifestar consciência ainda. Bom, mas isso é o fato de haver uma certa rejeição ao humano, ao ser humano. O pensador recente, o Jean-Paul Sartre, vai dizer o seguinte: o inferno, meu amigo, eu descobri, finalmente eu sei, né? Eu descobri, e eu vou dizer a você o que é o inferno. O inferno são os outros, o vizinho, os demais, aqueles delatores, aqueles que delatam, os haters. Eles sim são os infernos. Livre-se deles e você estará no céu. Então, essa ideia de que a humanidade ela é a causa do nosso trauma. O Kali está, né, mais ou menos dizendo isso daí. Você, humanidade, ou você, majestade, é a causa do meu trauma. Então eu quero ir para um lugar onde eu não possa ver você, onde eu não possa ter contato com você, onde eu não possa nem sequer lembrar que você existe. Aí eu estarei em paz. E não tem pessoas que tentam fazer isso, se isolar do humano, se fugir do ser humano e vivem num mundo hermético, fechado, porque aí elas acreditam que finalmente, sem ter contato com o humano, ou sem a obrigação do humano, ela então pode ser feliz. Há outros que são mais radicais, que não apenas querem isolar-se, mas querem realmente eliminar o humano. E elas o fazem de maneira, à medida do possível, né? Algumas em escala
universal, como, por exemplo, Mao Tse-tung, o Stalin, o Hitler, o Gengis Khan, o Alexandre, que fazem de forma em escalada global, né? O Átila e por aí vai, que querem eliminar o humano o máximo possível, né? O diferente, para poderem se sentirem bem consigo mesmos. E há também os serial killers, que saem por aí escolhendo pequenas vítimas e matando elas, porque com isso ele acredita que será feliz eliminando o humano. É um dos fenômenos que justifica um serial killer. É a vontade de se livrar daquilo que é o inferno para mim, ou seja, o outro, o humano. Então ele sai matando aos pouquinhos, né? Dessa forma. E também há os matadores sutis, psicológicos, que matam os outros através de ações psicológicas, né? O narcisismo, por exemplo, tem pessoas que são matadores profissionais, amantes profissionais. É um fenômeno que uns caras muito bonitos, assim, elegantes, se apaixonam por mulheres médias, contactam mulheres que não são tão bonitas assim, mas não são tão, né, assim, suspeitosas, né? São médias, elas são mais ou menos, e esses caras muito bonitos, é um prazer que eles têm, é como se fossem gatos caçando ratos, é uma espécie de serial killer mais sutil. Então eles se apaixonam, ou se fingem se apaixonar por essas mulheres, enchem elas de esperança, são gentis, cuidadosos, atenciosos, colocam no Facebook deles compromisso sério, e se encontram, e fazem amor, e dão beijinhos e tal, e não sei o quê. E às vezes eles até têm dinheiro, não são dependentes financeiramente, ou seja, iludem completamente a menina. Marca casamento, a menina vai, manda convite, no dia do casamento, 2 dias antes o cara desaparece. Some, completamente. A menina fica desesperada procurando saber se a pessoa morreu, a menina entra em desespero, que ela está apaixonada. 1 mês depois, ela vê o cara com outra mulher, um outro Facebook, declarando as mesmas coisas, e isso é uma loucura. A mulher fica destruída, ela foi assassinada em vida, ela morre em vida, é um serial killer. Essa classe de homem assassino existe, e é um fenômeno que acontece, e aí elas vão na polícia e fazem queixas, mas vai fazer o quê com uma pessoa assim? Ele não cometeu crime nenhum, ele só matou a pessoa emocionalmente, aí vai tentar um assédio moral, aquela coisa toda, mas não tem leis que regulamentam. Então esses assassinos, eles andam por aí matando as pessoas. E um desses grupos ganha muito dinheiro com amores, né, como é que é? Amor, esse pessoal que, esqueci o nome deles, eles se apresentam e amam a pessoa e tal, aquela coisa toda, mas eles são nigerianos ou são indianos que fazem esses truques, né, de amor pela internet, né, de ama, e tô aqui, sou médico, vim aqui para ver você no Brasil, eu tô aqui, só que eu fui preso no aeroporto, por causa do meu passaporte, deu um problema no meu passaporte, agora eles estão querendo 5 mil reais para eu pagar uma multa, e eu não tenho em reais, eu só tenho dinheiro em dólar que ficou na minha conta, e eles pegaram meu passaporte, eu não posso acessar a minha conta, eu preciso de 5 mil reais para poder sair do aeroporto, para poder me encontrar com você. E aí a mulher vai e deposita. E o cara soube. Tem vários casos, centenas de casos assim. São profissionais do amor, matadores de mulheres, assassinos, cruéis, que fazem centenas de vítimas todos os dias no Brasil e no mundo. Então, essas pessoas, elas, sabe, assim, é o outro, né? É o inferno, o outro. Então, o isolamento, a vontade de fugir do outro, de estar sozinha, não é possível, principalmente para mulheres, por conta do fato da ocitocina, que são os hormônios afetivos, amorosos, que as empurram para buscar afetividade. Então elas são as principais vítimas desses golpes. Não existe muito golpe do amor de mulheres. Você pode ver, o golpe do amor, coloca na internet, a cada 10 pessoas que caem no golpe do amor, 9,5 são mulheres. Por que não são homens? Tá muito. Porque os homens, eles não têm muito ocitocina. Entende? Eles não são muito assim... eles têm, vamos dizer assim, amores de aluguel,
a qualquer momento eles podem ir em alguma casa, algum site e contratar um amor de aluguel, que ele tem dinheiro, ele tem afetividade, ele vai ali e tal. Então, para o homem, ele é menos suscetível a esse vitimismo, a essa técnica, por causa da ausência de ocitocina, que é profuso nas mulheres. Então, elas são mais afetivas, mais dependentes, portanto, mais vulneráveis aos golpes e aos assassinos do amor. E aí você tem uma série de pessoas aí assassinadas emocionalmente como consequência desses golpistas aí, tá? Então, mulheres, meninas, fiquem atentas, tá? A esses amores super fantásticos que aparecem por aí, porque eles são profissionais e estão em busca, não é, de mulheres vítimas, tanto pelo prazer, e esses caras, eles não sentem prazer só em ganhar dinheiro, não. Entre eles, eu já assisti documentários, eles são sádicos, eles conversam entre eles, eles desfrutam entre eles de como as vítimas são enganadas. Eles são literalmente, eles fazem muito, eles aprendem a gostar dessa loucura, desse sadismo que eles se utilizam, tá? Então, é uma forma de odiar o humano. Esse desamor, essa falta de compaixão é uma vontade íntima de matar o outro, de se livrar do outro, né? Só que são diferentes variedades. Aqui está o Kali, ok? Numa situação, vamos dizer assim, digamos, de traumatizado, né, de fragilidade, dizendo: eu preciso de um lugar onde eu possa ter paz e viva sem traumas. Então, ou seja, me entorpeça. Eu preciso de um entorpecente, de um alucinante que me tire fora da realidade. Isso justifica que na era de Kali as drogas são tão proeminentes, o álcool é tão proeminente, porque as pessoas precisam de um local para onde elas fujam da dor e do trauma que é o ato de existir. Esse é um recurso utilizado pela era de Kali, tá? E a nossa função aqui é apresentar uma alternativa de como lidar com essa situação, com gestão emocional e, ao mesmo tempo, capacidade de interagir com a era de Kali sem ser afetada por ela, buscando, ou seja, a bússola de orientação, que é a saída dessa condição inferior de existência, que é a condição humana, o samsara. Então, esse é o nosso propósito aqui, tá? Vamos analisando o que nos afeta e qual seria a nossa alternativa. Para isso, o Bhagavata Purana está sendo apresentado, tá bem? Então, esse é o propósito, ok? É que a gente está, né, gradualmente aprendendo, experimentando, saboreando as informações e adquirindo conhecimento que nos dá força interior, gestão emocional, ok? E capacidade de ir adiante na nossa missão, que é nos libertar do ciclo de renascimentos e mortes e, inclusive, se possível, libertar outros que são sinceros e honestos suficientes a ponto de também querer serem libertos e não ficarem entre espertinhos exploradores, explorando os demais, porque são todos adoecidos de um ambiente caótico chamado Era de Kali, tá? Então, é isso que nós precisamos aprender com esse verso hoje, ok? Durante essas aulas, quem tem comentários, quem ouve as aulas e tem perguntas e queiram fazer essas perguntas, pode, sabe, mostrar essas perguntas, pode escrever para uma das nossas professoras ou pode escrever no grupo e fazer perguntas que nós também respondemos perguntas, tá? Às quintas-feiras nós reservamos esse dia para responder perguntas, tá bem? Então aqueles que têm perguntas para fazer, podem fazer, porque nós respondemos essas perguntas, tá bem? Num dia específico, tá? Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.